24, o dia seguinte a uma data muito celebrada entre a minha categoria, que é o Dia dos Médicos, né? O Dia dos Médicos, curiosamente, é o único dia que não é feriado, porque o dia do professor não tem aula, o dia da criança não tem aula, mas o dia do médico a gente tem que trabalhar, às vezes até mais, né? Porque tem gente que tem gente que quer nos homenagear. Outro dia eu ganhei uma dúzia de ovos de um cliente, fiquei tão sensibilizado, porque é uma coisa simples, mas o paciente é simples, né? Ele não esqueceu da gente. Ovos caipira lá das galinhas dele. Isso é bom. Então, para todos os médicos aqui, inclusive para o colega que eu vou entrevistar, para os médicos que estiverem nos acompanhando, eu e o Geraldo Rodrigues desejamos a todos uma data que foi ontem, muito merecida, eu acho. Não querendo puxar a brasa para minha sardinha, mas eu acho que a nossa categoria é aquela que fica mais próximo do ser humano, né? O que também gera uma responsabilidade grande, né? A gente tem que entender que o ser humano que nos procura deposita na gente uma confiança que talvez ele não deposite em nenhuma outra categoria. E isso a gente tem que ficar bem atento, né? Porque às vezes a nossa classe é considerada por muitos como elitista, né? Sim. Porque é uma profissão difícil de você alcançar, uma pessoa com renda baixa tem dificuldade de cumprir todos os processos, então, via de regra, os médicos são de uma classe média ou média alta ou alta, e isso às vezes dá um viés, né, em muitos, de compreensão da importância da nossa categoria. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar um colega, cirurgião geral, com especialização e uma expertise muito grande no tema do nosso programa, que é a cirurgia bariátrica. Esse nome, para alguns, é um nome já conhecido, para outros nem tanto. Então, quando ele começar nosso bate-papo, né, quando ele começar a conversar com a gente, eu vou pedir a você que já explique o que quer dizer bariátrica, de onde vem essa palavra, bariátrica. E também um pouco da história da cirurgia, porque isso não sempre houve, né? Sim. Isso é uma coisa que foi no decorrer de um processo de conhecimento e da ciência. E então, antes da gente iniciar o bate-papo, eu vou pedir a você, como eu peço a todos os convidados, que fale um pouquinho de você. E particularmente, assim, eu peço que os convidados digam o que os levou a ter esse direcionamento, não só na medicina, mas previamente na vida, para escolher a medicina, né? E depois da medicina, o que fez você escolher cirurgia geral, né? Porque eu, por exemplo, fiz medicina, mesma faculdade que você, e eu de cara sabia que não queria ser cirurgião, né? Eram aulas que não me interessavam, aquelas técnicas cirúrgicas, que eu acho que era no 4º ano de medicina. Aquilo ali para mim era uma perda de tempo, mas não a anatomia, não a própria indicação de cirurgia, mas o manuseio do bisturi, aquela coisa não me interessava. E eu queria ser clínico mesmo, né? Então começa aí, primeiro eu te agradeço, né? Sábado à tarde é sempre um dia para quem trabalha o dia inteiro, semana inteira, né? Um momento de descanso. Então eu sempre peço desculpa aos meus convidados, porque eu não tenho outro dia. A rádio me disponibiliza o sábado à tarde, e eu dou graças a Deus, porque é um instrumento de comunicação da nossa ONG muito importante para nós, né? Para a nossa missão. Então eu queria que você falasse um pouquinho de você, para depois a gente entrar no tema. Bom, em primeiro lugar, Alexandre, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, é um prazer. E sábado à tarde sábado à tarde é bom porque a gente não trabalha, né? Isso. Teoricamente. Cirurgião, a última oportunidade, nós suspendemos a entrevista com você algumas vezes, e a última vez, por problema de obra, por exemplo, aqui no estúdio, e a última vez foi porque algum paciente ganhou na justiça o direito de fazer uma determinada cirurgia, e você teve que fazer a cirurgia, que foi uma decisão judicial, você tem que fazer no sábado, aí suspendemos o programa. Exatamente. Né? Foi isso, não foi? Foi isso, exatamente. Foi.
por que ganhou na Agora eu fiquei curioso. É porque às vezes acontece, por exemplo, lá atrás, quando a gente começou a fazer cirurgia bariátrica, alguns planos não autorizavam, né? Mesmo estando autorizado pela Visa, tudo direitinho, o pessoal não, a gente tinha que entrar com medida judicial. E hoje eu não entendo por que, raro acontecer, alguns planos ainda, não tem cobertura, não existe isso. Você está no plano de saúde, a não ser que você esteja em período de carência, a obesidade é coberta pelo plano de saúde. Sim. Então foi uma situação dessa, uma paciente que tinha entrado na justiça porque o plano ela tinha todos os índices para ser candidata à cirurgia bariátrica, e o plano simplesmente alegou que ela não poderia fazer a cirurgia. Ah, bom. E pode te dizer o nome do plano ou não? Porque o que é ruim Olha, merece ser divulgado. Eu vou te falar, não lembro qual foi, porque já aconteceu com vários planos, mas eu não lembro exatamente qual foi o plano. Mas tudo bem, vamos lá, fala de você. Bom, eu tenho 33 anos de formado, né? Esse ano completo 34 anos de formado. Desde criança eu queria fazer medicina. Eu não tenho, quer dizer, eu até tenho parentes médicos, mas não eram parentes muito próximos. Um tio meu era psiquiatra, mas ele morava nos Estados Unidos. E depois um primo meu veio a ser cirurgião cardiológico. Eu tinha pai médico, para mim foi ficou mais fácil. Mas eu sempre gostei de medicina, sempre gostei de ciência, sempre gostei na escola, sempre gostei de corpo humano. Eu, quando era criança, eu ganhei de um tio meu um DEF, lembra do DEF? Lembro. Dicionário, né? E eu ficava lendo aquelas... Dicionário de especialidades farmacológicas. Isso. Aí era tipo uma páginas amarelas, isso, né? E aí eu ficava lendo ali os remédios, tentar entender como é que eles funcionavam, desde de moleque. E aí sempre gostei. E aí entrei para a faculdade. E na faculdade quando eu comecei a dar plantão no Andaraí com o 3º ano de faculdade. E lá eu comecei a circular na ortopedia, na neurologia, e tudo que era especialidade. E onde Você foi de qual escola? Da Souza Marques. Souza Marques. Era no Catete. No Catete. Hoje a minha filha faz faculdade de medicina na Souza Marques. Eu trabalhei na Beneficência, ali na Santo Amaro, eu passava em frente quase todo dia. Isso, Beneficência, a gente tinha estágio lá de nefrologia na Beneficência. Isso. Aí eu fui para Andaraí, foi onde eu tive contato com vários especialistas, vários colegas, e pude circular em todas as áreas. Naquela época era bem mais tranquilo, né? Hoje tem uma série de limitações para o acadêmico, mas eu era livre ali era a minha segunda casa, eu passava ali 24 horas de plantão, drenando abscesso, fazendo aquelas coisas, e eu gostava dessa coisa. Eu acho que a cirurgia tem uma coisa de trabalho manual. A cirurgia tem alguma coisa de trabalho manual, né? Então, assim, é uma coisa que... Pode continuar, porque entrou o som do celular, esse malvado. Fala. E aí, assim, a gente foi... É uma coisa que, sei lá, quando você está em cirurgia, parece que o mundo para. Porque, por exemplo, você está fazendo uma consulta clínica com o seu paciente. Seu telefone toca, a sua esposa, alguma coisa, deixa eu atender, pode ser alguma coisa, né? Na cirurgia você não pode atender telefone. Então o mundo para. Então é como se fosse assim, eu estou dentro de um Shangri-Lazinho ali dentro, ninguém me interfere. Sim. E por isso que é uma atitude minha, né? Eu gosto de operar sempre de manhã. É lógico, eventualmente, a gente opera o dia inteiro, às vezes opera de noite, mas as cirurgias mais complexas, as maiores cirurgias, a gente sempre começa de manhã porque a cabeça está mais zerada, né? Sim. Aí fui fazendo aí comecei já no 3º ano, eu já operava, o pessoal já deixava eu operar. No 3º ano eu já comecei a operar apendicite, e aí foi uma crescente. Depois de já trabalhando como cirurgião bariátrico, trabalhei em algumas equipes aí grandes do Rio de Janeiro, e surgiu a cirurgia bariátrica. E eu achei um tema muito... Porque sempre fui ligado, eu sempre gostei... Quando você disse surgiu, em que época mais ou menos? Foi no Brasil, na década de 90. 90. Tá. E aí depois a gente fala um pouquinho do histórico lá do aparecimento na bariátrica. Surgiu assim junto com a laparoscopia, né? E... Então eu sempre gostei muito de suplementação de vitamina, eu gostava de ir para academia, eu gostava de estudar esse negócio de whey protein e qual era a vitamina boa. Já tinha whey protein? Já tinha whey protein meio fake, mas tinha. E, tinha proteinato de cálcio, tinha umas coisas assim malucas. E eu sempre fui muito ligado nisso. Então, corpo, saúde, era uma coisa que eu gostava muito. E quando surgiu isso, a cirurgia bariátrica, eu caí de cabeça. E como ninguém sabia nada, a gente não sabia nada, o nutricionista não sabia direito. Tanto que, um fato interessante, Alexandre, quando a gente começou a operar bariátrico, a gente não operava ninguém de 20 anos. Os pais não deixavam seus filhos de 20 anos operar bariátrico. A gente só operava pessoas acima de 50 anos e muito ferrado.
Tipo assim, eu estou para morrer mesmo, pode me operar. Se eu morrer, está resolvido. Era assim que o paciente falava, não, se eu morrer, eu já estou renal crônico, eu já estou diabético, eu já estou hipertenso, se eu morrer, tudo bem. Então a gente operava só coisa braba, né? E as primeiras poucas cirurgias foram abertas, que é uma desgraça fazer uma cirurgia bariátrica aberta, meu Deus do céu. E aí depois a gente migrou. E aí eu comecei a ver que você ia para um congresso, ia para outro congresso, e ninguém sabia. Aí uma pessoa ou outra sabia um pouquinho mais. E aí eu fui buscar conhecimento, fui fazer pós-graduação em neurologia, aprender um pouco de endocrinologia, não para ser endocrinologista, mas para poder entender um pouco. Você pega um cara assim de 25 anos, com uma testosterona de 150, que tinha que estar pelo menos 600, 700. E aí o cara emagrecia, a testosterona dele voltava a subir. Eu falei, cara, eu preciso entender um negócio. Aí eu queria entender. E aí foi onde eu... Como uma coisa interferia na outra, produção, né? De testosterona. Porque o tecido gorduroso, ele se manifesta como tecido endócrino, e nos obesos ele faz produção de estrogênio. Ele aumenta a aromatase, que é uma enzima que transforma a testosterona em estrogênio, e a pessoa começa... Estrogênio é um hormônio feminino. Isso. E aí fica naquele ciclo, né? Aquele ciclo, o cara produz mais estrogênio retém mais gordura. E aí outra coisa muito interessante, acho que vale a pena a gente pontuar, que me veio à cabeça, por exemplo, a gente conhece a nossa amiga mitocôndria, né? A mitocôndria é uma organela da célula que produz energia para o nosso corpo. Sim. Então, uma célula cardíaca, por exemplo, tem de 5 a 10 mil mitocôndrias por célula. Por célula? Por célula. Então, se você é uma pessoa normal, tem que ter 5 mil, a não ser que você seja uma pessoa cardiopata, né? Uma doença cardíaca. E se você é um cara mais atlético, você pode ter até 10 mil mitocôndrias por célula. Uma célula muscular tem em torno de 2 a 5 mil mitocôndrias por célula muscular, e uma célula de gordura tem 100 mitocôndrias. Qual é o interessante disso? A célula de gordura é uma célula quiescente, é uma célula adormecida, ela não tem uma função metabólica. Então, quanto mais gordura eu tenho, menos mitocôndria eu tenho, mais difícil é para eu queimar a gordura. Não, e essa gordura não está só dispersa, mas também está dentro dos tecidos. Dentro dos tecidos. E aí hoje a gente tem 4 tipos de gordura, né? Tem a gordura branca, a gordura bege, a gordura marrom e a gordura azul. Essa eu aprendi recentemente. A gordura branca é a gordura... Estou aprendendo agora. É a gordura periférica, é de estoque, né? Aquela gordura de mais difícil mobilização. Sim. Né? Aí a gordura bege está no meio do caminho. A gordura marrom gera calor para o nosso corpo. É uma gordura que tem uma mitocôndria maior. Então ela está perto... Tem uma função. Então. Tem uma função, está perto de grandes vasos para manter a nossa calorimetria. Né? E a gordura bege é uma gordura que está sendo... Não, e a preta? A preta não, branca, bege, marrom e azul. Azul. Azul é uma gordura que não é esteatose, mas é uma gordura do fígado, que ela está sendo estudada agora. Tá? É uma gordura que está sendo estudada, eu não tenho nem dados para te falar ainda, tá. Só se classificaram ela como gordura azul. Tá. Quando a gente editar o problema, a gente põe uns links sobre os sistemas, né? Para quem quiser se aprofundar nisso. E aí você começou a se dedicar nisso. Aí há 24 anos atrás a gente começou a fazer cirurgia bariátrica e éramos poucos cirurgiões no Rio de Janeiro, devia ter uns 5. Você estava falando sobre você, mas você também é do chefe responsável do Quintadora. No Quintadora a gente está lá, o hospital tem 23 anos, eu entrei assim, alguns meses depois que o hospital inaugurou, e na época eu era o único cirurgião que fazia bariátrica. Então, durante muito tempo, eu fui o único cirurgião. Hoje nós somos 2, mas na época só eu, que era responsável pela cirurgia bariátrica do hospital. E era engraçado porque qualquer coisa que chegava no hospital, chegou uma hérnia, é gordo, chamou o Rogério. Mas não é cirurgia bariátrica. Não, mas você é especialista em obeso. Então, assim, a gente está lá já... Hoje está você e quem? Hoje é o doutor Guilherme Cota e eu, que somos os responsáveis. Somos os responsáveis pela cirurgia bariátrica do hospital. Tá. O Quintador, se não me engano, quase certeza, ele era o hospital que meu pai trabalhava quando ele não era Quintador. Isso. Ele era um hospital do INAMPS. Ele era São Francisco de Paula. Isso, São Francisco, não é Francisco de Paula, São Francisco de Assis. São Francisco de Assis. São Francisco de Paula existe ainda. Isso, era um hospital, aí ele foi reformado, ele estava no esqueleto, a Redidor comprou esse hospital. Isso. Bom, mas enfim, vamos lá. Aí você começou a se dedicar a isso. Mas tem um outro lado seu também, que é, para a gente mencionar logo, para depois ser mais objetivo na cirurgia bariátrica, que é o fato de você ter feito e ser especialista em medicina chinesa, você trabalhar com algo que eu queria que você explicasse para os ouvintes, que é chamada de medicina integrativa.
Então esse seu outro lado, que não é o lado do cirurgião, que não tem bisturi envolvido, Isso. Fala um pouco sobre esse aspecto seu. Então, como eu te falei, eu comecei a fazer algumas especializações, não com o intuito de títulos, mas com o intuito de conhecimento. Então, eu fui fazer pós-graduação de nutrologia. Não cheguei a fazer prova de título da Abram para ser especialista em nutrólogo. Fiz uma pós-graduação de endocrinologia, fiz uma pós-graduação em medicina quântica com o Dr. Vitor Matos, que já faleceu, excelente professor, para começar a entender a parte frequencial, né? Hoje, porque assim, a homeopatia era proibido, hoje é aceita, né? Amplamente aceita, e a homeopatia é uma medicina frequencial, né? Então, eu fui entender essa medicina frequencial. Trabalha com energia vital. Energia vital, frequências. Então, a gente trabalha com alguns equipamentos que geram frequência também lá na clínica. Então, eu fui fazendo esse caminho. E essa integração do paciente, eu poderia dizer o seguinte: o que aconteceu? Lá atrás, seu pai, talvez antes do seu pai, o médico era integralista. Né? Ele punha o ouvido nas costas do paciente. O paciente fala 33. quando eu comecei a trabalhar na Andaraí, o doutor Ivo, que era o diretor lá na época da emergência, a gente chegava lá com o estetoscópio, ele, isso não serve, ele ia lá, punha o ouvido. Esse cara tem isso, ele não errava, né? Então, aí conforme a gente foi evoluindo na medicina, a gente começou a se tornar ultra especialista. Né? Especialidade, lógico que é importante. Eu sou um cirurgião, se eu quero operar minha mão, eu quero operar com um cara que só opera a mão. Né? Mas isso faz com que aquele cara não olhe para você, também não seja a função dele. Ele não olhe para você como um ser humano, ele olha você como uma mão. Né? Não quer saber se você dorme bem ou não. Exatamente. Então, eu comecei a tentar olhar, por causa da obesidade, que eu precisava olhar esse paciente como um todo. Por exemplo, mulheres jovens que em fase menstrual, quase todas vão ter ferro baixo. Pós-cirurgia bariátrica, se já não tem antes. Né? Então é uma coisa que eu já tenho que explicar. Olha, você quer mexer com isso, conversar com a tua ginecologista, botar um dia, ou ver um método para você diminuir a menstruação, senão você vai ficar, talvez 1 ou 2 vezes por ano, vai ter que tomar ferro na veia, porque não adianta tomar ferro oral para esses pacientes bariátricos. Então eu comecei a integralizar, eu comecei a ver esse paciente de uma forma integral. E aí isso é o meu outro lado que não usa bisturi. Houve um momento que se valorizava muito uma palavra que era medicina holística. Isso tem a ver com a integrativa? Seria um sinônimo? Sim, não chega a ser um sinônimo, mas é uma medicina holística, de uma certa forma. É que quando ela começou a surgir, ela passou a ser medicina funcional, aí depois funcional integrativa. Baseado sempre nos Estados Unidos, né? Então, nos Estados Unidos tem cadeiras, tem especialidade de medicina integrativa. Por exemplo, nos Estados Unidos tem uma cadeira em Harvard que é medicina anti-aging, né? Anti-envelhecimento. No Brasil, a gente não pode usar esse termo. Anti-aging. Anti-aging. A gente não pode usar, porque nada impede que você envelheça. Mas acontece que você pode reduzir a sua idade biológica. Sim. Não cronológica. Mas hoje você pode. A gente sabe que a gente tem um aparelho lá de bioimpedância que mede peso, né? Massa corporal, causa de gordura, aquela coisa, e ele dá uma idade celular apropriada. Então, assim, o que a gente considera ideal? Que você tenha 10 anos a menos que a sua idade cronológica, biologicamente, né? Para você ter uma saúde mais integral. Então, mais tarde, antes de fechar o programa, você vai dizer o que se pode fazer para reduzir, para ter esses 10 anos Sim. a menos da idade cronológica, a idade real, né? É isso. Bom, mas enfim, vamos falar sobre a cirurgia bariátrica, e eu antecipei que eu ia te pedir para você explicar o que é essa palavra. De onde vem bariátrica? Então, é de peso, né? de volume, né? Então a cirurgia bariátrica vem disso. Mas a palavra qual é a original? Baros? Eu acho de baros, sim, baros. Traduzindo é peso. E na verdade, aí você me pediu para falar do histórico, né? Aí assim, até eu vi o Isidoro outro dia falando aqui, eu acho que ele chutou um pouquinho mais, ele falou 90 anos, na verdade a gente tem uns 70 anos. De cirurgia bariátrica, mas ela começou lá na década... Ele está se referindo a Isidoro Flumia, que é um endocrinologista. Isso, muito deve estar nos ouvindo, muito inclusive. Meu amigo. Espero que mande algum comentário, viu, Isidoro? Então, assim, na década de 50, começaram as cirurgias... 50. Isso. O que aconteceu? Você fazia uma cirurgia, por exemplo, um câncer gástrico. Você vai lá e reduz o estômago e faz uma derivação intestinal. Né? Você pega o intestino e emenda no estômago. E esse paciente que era diabético, começava a deixar de ser diabético.
Esse paciente que era... Essa não era a proposta. Não era a proposta. Né? É igual o Viagra, né? Era um remédio para o coração que virou... Era para abrir a artéria coronária. Isso, abriu outra coisa. Abriu outra artéria. Outras artérias. Outras artérias. Então, assim, a mesma coisa. Aí começaram a se observar. Falaram, pô, então vamos tentar. Só que o que se acreditou no início? Acreditou-se que o desvio intestinal é que era o grande jogada e não a diminuição gástrica. Então começou-se a fazer grandes bypass intestinais, jejum com ilho. Pegava o jejum, que é uma parte mais próxima do intestino, e emendava com o ilho, que é a parte final do intestino. Então você fazia um grande bypass dentro do corpo e a comida nem mexia no estômago. Não mexia no estômago. As primeiras cirurgias não se mexia no estômago. E aí, o que a pessoa tinha? Ela tinha, até o Jô Soares, na época, ele chegou a fazer uma cirurgia dessa. Não sei se você lembra, teve uma época que ele ficou magro. Lembro. Só que ele desfez a cirurgia. Ele desfez porque é uma cirurgia que dá muito problema metabólico, dá umas fezes muito mal cheirosas. Porque você imagina, você comeu, não deu tempo de passar pelo delgado, sofrer as ações enzimáticas, aquilo chega no intestino grosso, ainda com gordura íntegra, essa gordura aí funciona como xenical, né? Que é um remédio que é para evacuar a gordura, e aí você tinha uma evacuação muito mal cheirosa, muito mal cheirosa. E aí eles foram mexendo aqui, mexendo ali, aí na década de 60 começaram a mexer no estômago, e a coisa foi evoluindo. Quando na década de 70 para 80, o Dr. Fobb e o Dr. Capella, que são dois médicos americanos, conheci os dois no Congresso Internacional, inclusive o Dr. Fobb... Repete o nome deles, porque na edição do programa eu vou buscar essas imagens. Tá. Dr. Fobb, F-O-B-I, Dr. Fobb. E Dr. Capella com 2 L's. Capella, isso. Tá, eu procuro. E eles começaram a idealizar a cirurgia mais como ela é hoje. O que acontecia, Alexandre? Quando eles começaram a cortar o estômago, eles começaram a cortar o estômago de várias formas. Vamos cortar o estômago aqui, tirar a parte de baixo do estômago. O que via? Esse estômago voltava dilatado, daqui a pouco o cara estava comendo a mesma quantidade. Corta assim, corta assado. Não, isso não dava. E aí o Dr. Fobb e o Dr. Capella idealizaram que a gente ia fazer um corte vertical, linear no estômago, e via-se que esse estômago não dilatava muito. Depois da cirurgia. Mas mesmo assim era uma cirurgia aberta. Naquela época era uma cirurgia aberta que era mais difícil de executar. Então o estômago, até por questões de execução, ficava melhor o estômago um pouquinho mais longo. E eles colocavam um anel em volta do estômago. Um anel de silicone, um corpo estranho, afinal, que botava ali. E aí, com a intenção desse estômago não dilatar mais. Ou se dilatar, aquilo ia virar como um anel, uma cinta. E aí o que foi acontecendo? Esses anéis deram origem à banda gástrica, que também é um anel que você não mexe no estômago, só ir lá e é igual pegar um cinto e apertar. E aí o estômago virava um 8. Um 8. Como uma ampulheta. Né? Isso. Só que, por exemplo, nas cirurgias, quando você corta o estômago, se eu estiver sendo muito complexo, você me corta. Não. Tá? Acho que tá dando, Geraldo, para você entender tudo. O Geraldo é nosso... Não, porque o Geraldo é leigo, né? Então, aí quando você corta o estômago, na verdade, você corta a ramificação do nervo vago que estimula a grelina, que é o hormônio que dá fome. Então, quando eu corto o estômago, eu tiro a fome do paciente. O paciente fica você corta o nervo. Corta o nervo. Agora, não especificamente, automaticamente cortando o estômago, eu vou cortar a terminação nervosa. Na banda, eu não tinha isso. Então, eu tinha um paciente com o estômago do mesmo tamanho, só que em 8. Ele tinha fome. E tinha fome. E aí não dava certo. E aí tanto a banda quanto esse anel... Ele queria comer e não conseguia. Não queria comer e não conseguia. Ele ficava tentando, aí aumentava refluxo, esofagite, né? Que é o refluxo ácido para o esôfago. E aí o que aconteceu? Essas duas, tanto a banda colocada pela cirurgia para prevenir a evolução... Essa banda era de que material? Silicone. A gente usava aqui no Brasil, a gente não tinha uma banda, a gente pegava, sabe aqueles catéteres de quimioterapia, aquele catéter que vai dentro da veia? É aquela coisinha que a gente usava, entendeu? Aí passava um fiozinho ali dentro, passava em volta do estômago e amarrava, entendeu? E aí o silicone ficava apertando o estômago. Só que aconteceu com o tempo, esses estômagos começaram a fazer uma intrusão, ou seja, a banda e esse anel, eles começaram a migrar para dentro do estômago. O cara comia... Como se a parte de cima do 8 entrasse na parte de baixo do número 8. Na verdade, o que acontecia? O cara comia, o estômago ficava forçando, tinha um negócio de apertando. E aquilo fazendo uma pequena erosão no estômago, e aí ia criando erosão, cicatrização, daqui a pouco você fazia endoscopia, estava dentro do estômago. Sim. Então essas técnicas foram abandonadas. Na década de 80... Essa erosão não levava dor?
pela inflamação? Era uma coisa muito pouquinha. Entendeu? É que nem você pegar um sapato que não está te machucando, no final do dia deixou uma bolhazinha e você nem percebeu. Tá. Era uma coisa muito lenta. E não era assim. Levava 2 anos, 3 anos ou até mais para isso acontecer. Aí depois, na década de 90, o Dr. Whitgrove. Como é que escreve Whitgrove? Eu tenho ele aqui anotado. Depois eu te passo. Depois me passa. Porque eu de cabeça não vou saber. De onde era esse? Estados Unidos também. Estados Unidos também. Ele fez a primeira cirurgia laparoscópica na década de 90. Explica para os ouvintes o que é uma cirurgia laparoscópica. A cirurgia laparoscópica é a cirurgia onde a gente não abre... Qual é a grande vantagem da cirurgia bariátrica? Não abrir a barriga do paciente. Então a gente entra com cânulas que permite a entrada do ar e a entrada do aparelho e não permite a saída do ar. Então eu entro com uma câmera, 2 ou 3 pinças, né, as 2 mãos do cirurgião, um a outro cirurgião fazendo a câmera e às vezes um segundo auxiliar te ajudando a manusear. E através de pinças e grampeadores a gente consegue pegar as alças, cortar, porta-agulha da ponta. Isso sem abrir a barriga. Quer dizer, você abre um buraquinho para entrar essas coisas. Isso, por exemplo, cada bariátrica são 5 furos. Sim. Né? São 2 furos de 1,5 centímetro e 3 furinhos de 0,5 centímetro. Eu que não sou cirurgião e muito menos aprendi a fazer laparoscopias, você falou assim, era uma cirurgia mais complicada porque era uma cirurgia aberta. A cirurgia aberta é aquela laparotomia, né, que você pegava um bisturi e abria a barriga. Por que é mais complicado isso do que você usar 5? Por 2 motivos. Primeiro que a cirurgia videolaparoscópica você tem uma visão muito maior e ampliada. Muito maior. Muito maior. Você vê a cavidade toda, porque você enche a barriga de ar. Sim. Então você olhando uma pessoa, mesmo que não seja obesa, parece que ela está grávida, né, com aquela barriga distendida. Então eu tenho uma ampliedade e a câmera me dá 8, às vezes até mais número de aumentos. Então vasinhos que eu não vejo a olho nu, eu via na laparoscopia. Complicado. Compreendido. E aí vamos para um obeso. Por que a cirurgia bariátrica? Primeiro que assim, onde eu vou mexer no estômago, ele está quase aqui debaixo da costela. Sim. Então já é uma dificuldade mecânica na cirurgia aberta. Segundo, que eu tenho às vezes panículos adiposos entre a pele e a musculatura de mais de 15 e 20 centímetros. 15, 20 centímetros de gordura? Para você chegar na cavidade, você tem que passar 15 centímetros de gordura. Fecha isso depois. Num cara que pesa 140 quilos, a primeira vez que ele levantar da cama, ele rompe os pontos. Obrigatoriamente, esse cara vai ter uma hernia incisional depois, entendeu? Então a vídeo, além de ser só para te dar uma ideia, uma cirurgia vídeo lá atrás, na década de 90, a gente levava 8 horas. Hoje é 1h30. Né? Então vai treinar. A primeira vesícula que a gente fazia era 3 horas de vesícula, hoje é 40 minutos, quando muito. Então a expertise, a melhora da qualidade do material, melhora da imagem, né? As pinças mais adequadas. Hoje nós temos pinças especiais para obesos, são pinças mais longas. Então o que acontece? É uma cirurgia, só para você ter ideia, é uma cirurgia que, se eu abrisse a barriga daquele cara, sei lá, ele ia ter muito mais dor, eu ia ter muito mais trabalho, e ele ia ter um pós-operatório mais prolongado. Hoje, se eu opero o cara, no dia seguinte, ele está no quarto, eu boto no CTI por segurança. Quer dizer, hipertenso, faz uma crise hipertensiva, mas tem muito colega que não usa CTI. Dorme no CTI, no dia seguinte entra no quarto, terceiro dia está em casa. Ele fica 2 dias no hospital. 2 dias no hospital. E tem colega que dá alta com 1 dia e meio. No segundo dia à noite dá alta. Eu falo assim, eu não sou Ayrton Senna, não estou correndo contra o relógio. Deixa mais um diazinho no hospital. Até porque já aconteceu assim, no segundo dia, quando o cara ia embora, ele teve uma lipotímia, a pressão caiu, a gente dá uma checada, vê o que está acontecendo. É melhor a gente ter esse controle intra-hospitalar. Você não faz... Você disse que antigamente as cirurgias eram mais pacientes acima de 50 anos, hoje menos. Não, hoje mas continua fazendo cirurgias em pacientes já terceira idade. Sim, o que várias hoje, comorbidades. Hoje a Sociedade de Cirurgia Bariátrica conseguiu que a gente opere pacientes a partir de 13 anos de idade. 3 anos de idade? 13. Ah, 13 anos de idade. Né? E eu já operei um de 15 e uma de 14. E o limite é 65. Só que esse limite... ele está muito mais na mão do cardiologista, que vai nos dar esse risco cirúrgico. Não o cirurgião. Não o cirurgião. Então, às vezes, eu operei paciente de 68 anos de idade. Sim. E o pessoal, uma pergunta até que me veio à cabeça agora, que o pessoal faz muito. É uma cirurgia que tem muito risco? O risco está ligado ao paciente. Se você me der uma menina de 22 anos, que ainda não é diabética, que não é hipertensa, a recuperação dela é uma. Se você me der uma pessoa de 65 anos, hipertensa, renal crônico, a recuperação é outra.
Mas é boa. É boa, É não, boa. sem dúvida nenhuma. Só é outra. Porque, por exemplo, Por causa das comorbidades. eu lembro de uma paciente minha, que eu já tenho bastante tempo, que a gente operou, ela tinha 68 anos, se eu não me engano, ela era hipertensa, diabética e renal crônica. Ela ficou 8 dias no hospital. Ficou muito bem, mas não dava. Aí você tem que compensar glicemia, tem que ver ureia, creatinina, e por aí vai, né? Não dá para Eu tive agora, acho que foi terça-feira. Terça-feira à tarde eu estive no consultório de um colega nosso, ortopedista, já foi meu convidado aqui. Nós fizemos um programa sobre tabagismo e osteoporose, que é um assunto que ele estuda muito e tal. Foi um bom programa. Depois na edição do link eu vou botar o link do programa. Aí tivemos lá, a consulta foi feita e no meio da consulta, no final, ele começou, nós fomos falar das nossas coisas passadas e tal, e surgiu, porque ele também foi ortopedista da minha mãe, operou fraturas de colo de ferro. Fomos falando sobre o passado e citou uma situação dele, pessoal, que ele submeteu à cirurgia bariátrica. E, para minha surpresa, ele disse que a minha filha também submeteu, colega nossa também, ginecologista, e que a neta dele também submeteu. Eu te juro que eu não tinha a visão do número de pessoas que estão se submetendo a esse procedimento. Esse colega nosso, Sérgio Sampaio, vou citar o nome dele, meu querido Sérgio Sampaio, querido amigo, ele me disse que o cirurgião que operou ele opera 1.000 pessoas por ano. Chegou a esse nível mesmo de democratização? Chegou a esse nível até que, por exemplo, alguns médicos que trabalham para alguns convênios de maior massa, a gente chega a ter limitação de número de pacientes por mês para operar. Você só pode operar 20 doentes desse convênio esse mês. Entendeu? Para não estourar a caixa do convênio. O convênio impõe essa limitação? Alguns convênios impõem essa limitação. Ele não impõe a limitação como impunha antes de proibir a cirurgia? Então, alguns convênios, eu não sei, eu não posso te dizer com certeza se é a cláusula contratual que está ali no contrato, que o paciente fala assim, não, essa cirurgia a gente não cobre, mas só que pela ANS não existe isso. Então a pessoa acaba entrando na justiça e acaba ganhando o direito. Normalmente ganha, né? Sempre mas ganha. Demora, né? Não, processo... é rápido. É rápido. Rápido, em questão de 4, 5 dias está liberado. Não brinca. Entra na justiça, no plantão jurídico. Sim, que é gratuito. E libera no dia seguinte. É lá na cidade. Libera no dia seguinte. Eu trabalhava na central de regulação e vira e mexe a gente recebia mandato de intimação, que chama, mandado de intimação. No caso nosso lá era para internar pacientes em CTI. Mas curiosamente era uma coisa tragicômica, né? Porque você recebia o mandado do juiz para internar um paciente, tirar o paciente de uma emergência qualquer e colocar o paciente num CTI. Isso. Só que a gente chegava no plantão com 100 pedidos de internação em CTI e saía com 120. Então não havia vaga. Não tem vaga. Então com todo mandado judicial, entre aspas, não servia para nada. E aí o que começou a acontecer? Começaram a vir mandados de intimação responsabilizando. No início era o Estado, em tantos R$1.000, mas depois em cima de nós, profissionais da central, os reguladores. Nós não tínhamos vaga para botar o paciente que o juiz queria, mas aí eu fui com um colega, que hoje está exercendo medicina lá no Maranhão, em São Luís. Nós fomos ao Sindicato dos Médicos, nós fomos ao Tribunal de Justiça, aí junto, o TJ aqui do Rio, junto com o Jorge Darzi, que era na época o presidente do Sindicato dos Médicos, e nós fomos também com o CRM, por explicar ao juiz, o presidente do TJ, Manuel Rebelo, que a gente podia ser preso, como colegas minhas foram levadas à delegacia. Nós não podíamos ser presos porque a gente não tinha vaga, então nós não tínhamos o poder de tirar alguém do CTI e botar o que o juiz queria. Então quem lida com isso, normalmente isso aí vai parar, esse mandado judicial vai parar em alguma regulação, né? Seja a regulação do convênio, seja a regulação pública, né? Mas eu falo sempre isso, gente, até na época do Covid eu tenho muitos pacientes juízes, porque na época eu trabalhei com a Mútua, né, que é o convênio deles, então hoje eu tenho bastante... Como é que chama o convênio? Mútua dos magistrados. Eu era o cirurgião que operava os bariátricos deles, né? Depois eu saí do convênio e
E assim, ele falou na época do Covid, gente, mas não é possível, não tem CTI. Eu falei, gente, se você chegar no hospital público hoje e tiver vaga no CTI, tem se encontrar a maca vazia do CTI, 2 opções. Ou ele está esperando o paciente vir do centro cirúrgico, ou está quebrado aquele leito por algum motivo. Não tem vaga. Não tem vaga. Não tem vaga. E a população não sabe disso. Não sabe engraçado. Disso, exatamente. Tem vaga para neonatologia, porque eu não sei em que momento aconteceu isso, não sei se morreram muitas crianças sem atendimento, que hoje você tem convênios com unidades privadas de saúde, para os neonatos, né? Para criança até, sei lá, 6 meses, um ano no máximo. E o CTI é uma estrutura muito cara, né? A gente sabe disso. E o pessoal, na época do Covid, gente, a Covid foi uma pandemia, a gente não está preparado para isso. Sim. Né? Como você falou, talvez chuva, granizo hoje. A gente não está preparado para isso, vai quebrar para-brisa de um monte de carro. Então não tem jeito, não dá para você ter uma reserva de CTI, tanto que foram montadas as tendas, né? Tendas, exatamente. Isso sim, mas fora de época de pandemia, a gente não tinha vaga. Estou me referindo sim. período que eu trabalhei lá, meus filhos estudavam na PUC, os 2, então eu tinha que trabalhar dentro. Eu peguei plantão sábado, eu era regulador sábado, para compor a renda, né? Mas aí você estava... Vamos voltar aqui para a história da laparoscopia, da videolaparoscopia, e aí o paciente era operado. Esse meu amigo ortopedista, ele me contou, depois que saiu do programa aqui, eu te falei em off, mas falar para os ouvintes, ele me contou, nesse dia que nós estivemos juntos, terça-feira passada, que ele saiu daqui do programa e foi comer um pastel num restaurante muito conhecido aqui em Copacabana, que é o Pavão Azul, que eu considero o melhor e mais barato pastel de camarão. Estou fazendo, rádio comunitária não pode receber patrocínio, é bom que as pessoas saibam. Existe isso na lei, não pode ser patrocinado. Eu não estou sendo patrocinado, é uma opinião livre. E ele foi lá e só conseguiu comer, me disse isso terça-feira, ele só conseguiu comer meio pastel de camarão, porque ele disse que, desde que fez a cirurgia, na qual ele perdeu 30 quilos, em pouco tempo. Ele disse que depois disso, a alimentação dele, também o uso de bebida, ele antes, vamos dizer, tomava meia garrafa de vinho, ele hoje só toma uma taça, a segunda já não cai bem. E o pastel do Pavão Azul é um pastel pequeno, apesar de ser saboroso. E ele disse que não conseguiu comer o pastel inteiro. Me fala um pouco desse pós-operatório, sobretudo... Depois você chega no caso do nosso colega, mas sobretudo no imediato, que pelo que você disse, descreve aí para as pessoas, quem está na rádio, quem está nos ouvindo na rádio ou no site, não vai ter a noção. Mas descreve aqui para aquela câmera o tamanho de um estômago normal e como ele fica depois da cirurgia. Então, vou diferenciar hoje, a gente tem 2 tipos de cirurgia, né, basicamente. Então a gente tem o bypass e tem o sleeve. Bypass é aquele estômago e intestino, só intestino. Isso, estômago e intestino. Não existe mais. Não tem aquele bypass antigo? Não, acabou. Tá. Aquele bypass só do então, estômago. Como é que é o bypass? Bypass hoje, é como se o estômago fosse uma mão inteira e ele vai ficar do tamanho do polegar. Então o estômago normal tem 1,5 litro de capacidade, ele vai ficar com 50 ml. Realmente um pedacinho desse, é uma tripa. E a gente vai lá, desvia o intestino, corta lá o jejuno, né, a parte do intestino, e emenda o estômago, esse pequeno estômago, nesse jejuno. E depois religa o intestino lá embaixo. Isso fazendo um bypass. O estômago excluso fica dentro da cavidade, né, ele continua ali produzindo um pouco de secreção, conectado ao duodeno, a bile sai dali. A comida não vai mais passar pela bile, não vai mais passar pela vesícula. Aí vai lá dentro. Por isso que muita gente aumenta a chance de ter cálculo de vesícula, porque a vesícula não esvazia mais como esvaziava antes. Então essa pessoa ela vai ter uma restrição muito grande, tanto que esse paciente sai do hospital tomando aquele copinho de plástico de café de 20 minutos. Na primeira semana é essa a dieta dele. Líquidozinho que a nutricionista orienta, o que ele pode tomar, de 20 minutos. Aquilo é o quê? 20 ml? 50 ml. 50 ml. É a capacidade do estômago. Aí varia um pouco de equipe para equipe. Na nossa equipe, a gente, na segunda semana, a gente já consegue passar para uns 100 a 120 ml de líquido. Né? Depois isso vai passar para uma... Por dia? Não. Por tomada? Por refeição.
Mas se o estômago ele só aguenta 50 ml, então, mas ele dilata? Mas ele tem uma passagem. Parte disso vai escoando. E como é líquido, né? Então ele vai escoando automaticamente. E aí vão aquelas coisas. Então, daqui a pouco ele começa a comer pastoso, depois ele começa a comer sólido, um sólido mais fácil de comer. Então, como eu falei, a gente tem um buraco na passagem do estômago, que ele é calibrado, realmente ele passa um dedo. Então, se eu comer alguns alimentos, como carne mal mastigada, arroz muito papa, pão... Isso no pós-operatório imediato ou para sempre? Isso para sempre. Para sempre. Para sempre. Então, outro dia, fazendo um parênteses, outro dia uma paciente me ligou, estava 2 dias vomitando. Aí eu perguntei o que aconteceu. Ela tinha chupado uma laranja e ela estava mastigando o bagaço e cuspindo. Só que ele esqueceu e engoliu o bagaço. O bagaço passou aqui e ficou travado. Não ia nem para frente nem para trás. Teve que ser tirado com endoscopia. Com endoscopia? Com endoscopia. Então a gente tem assim, não é, eu tenho uns 4, 5 casos nesses 23 anos, 24 anos, que a gente teve que tirar essa comida que estava ali presa, carne, seja o que for, por endoscopia, porque não passava. Então algumas coisas vão ser ruins de comer sempre. E aí que você falou, ele vai comer para sempre muito menos. Então ele tem que ter velocidade de comida, ele tem que comer devagar. Não pode beber logo em seguida. Porque a medicina, se não me engano, eu nessa época eu acompanhava alguma coisa do Japão e eles diziam que a pessoa, para fazer uma boa digestão, deveria cada garfada ser mastigada 70 vezes. É isso mesmo? É isso mesmo. A nutricionista... Isso independente de bariátrica. Era a prática do japonês. Isso, é isso aí. Porque a primeira parte da digestão, né, onde a alimento se mistura com a amilase da saliva, né, para ajudar a digerir os carboidratos, e você dá para aquela primeira quebrada na proteína. Aí depois no estômago ele vai receber o ácido clorídrico. Só que no estômago bariátrico você não tem mais aquela quantidade de ácido clorídrico. Né? Por isso a deficiência de B12. E aí, então esse paciente vai ter realmente uma limitação. Então velocidade, qualidade do que ele está comendo, ele vai comer um pouquinho e vai parar. O que você chama de qualidade? Porque, por exemplo, se ele comer um arroz daquela comidinha do japonês, aquele arroz é muito papa, aquilo pode dar uma entupida. Se ele comer um pão com miolo, pode dar uma entupida. Tudo aquilo que vira uma maçaroca ou que é duro, ele pode dar uma dificuldade. Você disse, por exemplo, se o sujeito é gaúcho igual o Geraldo, ele adora um churrasco, e aí ele vai numa churrascaria, vem aquela lasca de picanha. A picanha é a carne, você diz, que tem que... Fizeram uma endoscopia para tirar um pedaço de carne. Como é que ele tem que comer essa carne? Comer igual como ele corta para criança. Pedaços pequenininhos e mastigar bem. Por isso que a gente tem uma carteirinha da bariátrica, né, que o paciente que faz bariátrica, antigamente era física, agora ela é digital, que o cirurgião valida que realmente eu fiz a cirurgia naquele paciente, ele tem direito a essa carteirinha, e aqui no Rio de Janeiro, não são todos os estados, mas no Rio de Janeiro é lei, em restaurantes ele mostra a carteirinha e ele paga preço de criança. Que ele vai comer menos. Vai comer menos. Não brinca que existe essa carteirinha. Uma carteirinha que você tem uma cópia disso? Eu posso te mostrar no meu celular, eu tenho. Não, me manda, que quando eu fizer a edição, eu quero botar a foto dessa carteirinha. Chama Body Life. Body Life. É uma carteirinha que aí você preenche os dados, o paciente que tem que preencher os dados, aí isso chega pro cirurgião que operou ele, você valida, porque às vezes ele erra o nome da cirurgia, alguma coisa, e aquilo serve como... Isso aqui é uma coisa oficial. É oficial, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. Sim, a gente tem que estar... Interessante. A gente só tem esse acesso quem faz parte da sociedade, né? Sim. Antigamente eles mandavam para você a carteirinha. Aí você preenchia a carteirinha, carimbava, e o paciente colava uma foto, mandava plastificar e era a carteirinha. Aí na casa da pandemia, né, a gente acabou transformando ela no digital e ficou bem bacana. Então a pessoa escolhe a foto, tem um QR Code, ele pode mostrar o QR Code para o restaurante. É bem legal. Os restaurantes todos estão avisados aqui do Rio disso? de Janeiro é lei. Não e é cumprida? É cumprida. Entendeu? Pode ser que no restaurante de esquina ali, num bairro menor, não saiba disso, mas assim, restaurante grande, churrascaria, todos eles são... Você já tinha ouvido falar nisso, Geraldo? Nunca tinha ouvido falar nisso. Precisa ser mais... Não, já me pediram. Você não dá para você usar uma carteirinha para mim? Só para eu pagar mais barato na churrascaria?
E o prato de criança deve ser o quê? 50% mais barato? Eu não sei, realmente eu não sei quanto que é o... Eu vou pesquisar isso. Eu tenho uns amigos sem restaurante, eu vou perguntar a eles se eles têm conhecimento disso, se alguém já chegou lá. Assim. Com certeza chega, porque os pacientes ficam muito... Porque inclusive eu tenho amigos assim com quem eu convivo muito proximamente, que fizeram a bariátrica, e vou questioná-los se eles sabem disso, porque às vezes o médico que os operou não informou. Te convido para ir num rodízio de pizza. Uhum. Pô, você vai comer uma fatia, acabou. Uma fatia, os caras comem 8. Exato, 8? Eu tinha um paciente, o Isidoro conhece. Antes da bariátrica, ele pesava 400 quilos. 400 quilos. Ele morreu, ele não chegou a operar, não. E quando a gente começou a tratar, ele estava já com 350. E ele me ensinou uma 350, coisa... 350, emagrecido? Eu tenho a foto dele. Ele ensinou para mim sanduíche de pizza. Conhece essa, Geraldo? Não. Você compra 2 pizzas, bota uma em cima da outra assim, ó, e come. 2 pizzas inteiras. Sanduíche de pizza. A gente está rindo aqui, mas esse é um problema. Então, mas aí deixa eu voltar ao que a gente estava falando. Então, realmente, a pessoa vai comer pouco mesmo para o resto da vida. Algumas pessoas até conseguem uma capacidade. E você vai me perguntar, como é que cabe, por exemplo, um hambúrguer? Não sei. Estômago de 50 ml. Pouquíssimas pessoas conseguem comer, mas tem algumas poucas pessoas que conseguem comer um hambúrguer pequeno. Vamos usar o McLanche Feliz. O que a maioria faz? Come metade. E guarda a outra metade. Não dá. Tanto que no início, o que a nutricionista ensina para os pacientes? Você vai comer um prato de sobremesa, com colher de sobremesa, o garfo de sobremesa, e provavelmente ao longo do seu almoço ou da sua janta, você vai ter que esquentar o prato umas 2 vezes, porque vai esfriar antes de você acabar de comer. Garfo de sobremesa já põe menos quantidade. Exatamente. Para reeducar aquele demora. paciente. E demora. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Tipo assim, não... Que, por exemplo, o nosso estômago, se a gente tem mania de comer muito, ele não vai alargando? Então, isso é o que eu falei lá no início. Ao longo das evoluções da cirurgia, lá desde 1950, 60, 70, foi se cortando o estômago de várias formas diferentes. Tanto que o sleeve, que é uma cirurgia que você faz uma linguiça do estômago, o estômago de 1.500 fica com 150, ele dilata. Você pega um paciente, depois eu cito alguns casos aqui, que operaram, perderam 100 quilos e voltaram a engordar 100 quilos depois. Nossa. Então, normalmente não dilata mais. Não, no bypass. No bypass, por exemplo, você pega um paciente com 10 anos de operado e chega para você, doutor, comecei a comer demais. Não sei o que está acontecendo, eu voltei a engordar. Aí você pede uma endoscopia. Aí algumas coisas podem acontecer. Primeiro, esse buraquinho que eu falei de passagem, às vezes ele alarga com o passar dos anos. Aí você tem que recalibrar esse buraco. Ou às vezes o que acontece? Uma fístula, uma comunicação do estômago cortado com o estômago excluso. Então eles voltam a se encostar e voltam a passar comida. Aí quando eu faço endoscopia eu tenho 2 buracos de saída. Mas via de regra você pode pegar o paciente com 15 anos, 20 anos, 25 anos e você vai fazendo endoscopia, o estômago está exatamente do tamanho que ele foi cortado. Você citou a bypass. Não o bypass antigo, que era intestino com intestino, Isso. mas o bypass atual, que é o estômago e intestino. O outro é o sleeve. Sleeve se escreve S-L-E-E-V-E, não é isso? Não, V mudo. V mudo no isso. final. O que quer dizer essa expressão sleeve? É manga. Manga? Manga fruta? Manga de camisa. Manga de camisa. Manga de camisa. É uma chama de gasta. Porque aí o que eu faço no sleeve? Como eu cortei o estômago todo, essa outra parte eu tenho que tirar do corpo. Sim. Porque o outro estômago do bypass, ele está conectado ao duodeno. Esse não, eu não posso deixar um órgão oco sem comunicação. Então eu tiro. Eu faço então uma gastrectomia vertical ou sleeve, que é em manga. Você faz uma manga. Então você olha o estômago, ele parece uma linguiçona assim comprida. Sim. Também, nesse corte, eu corto o ramo do nervo vago. Também eu tiro o apetite do paciente. Mas o paciente começa com o passar dos anos, ele começa a comer um pouquinho mais e esse estômago pode dilatar. Daqui a pouco a gente vai para o segundo bloco do programa, fazer um intervalo, mas antes de fazer um intervalo, eu queria tranquilizar os nossos ouvintes, sobretudo aqueles que estejam ou que irão acompanhar esse programa, porque têm interesse específico, porque estão pensando nessa possibilidade, que a gente falando nessas consequências, né? O sujeito tem que comer menos, tem que comer devagar, a bebida
vai ter que ser, ele não consegue beber muito, e e o tempo, e isso e aquilo, as pessoas podem até estar ligando para os seus médicos, cancelando as consultas, né? Olha, doutor, não vou mais não, porque eu ouvi um programa. Mas eu queria então dar um ressalte para essa frase que você usou, que eu queria que você ressaltasse, porque eu te fiz essa pergunta, né? As pessoas se arrependem de terem feito a cirurgia, aí você me dá uma resposta. Isso, eu pergunto sempre para meus pacientes, com 6 meses e com 1 ano, se eles se arrependem de ter operado. E a resposta é: me arrependo sim, de não ter operado antes. Isso. Então isso que é bom fique claro, sim, né? Porque tudo isso, é que nem eu estava conversando com o Geraldo antes, se você vai se preparar para uma Olimpíada ou para um campeonato, você tem que passar pela fase da dor. Sim. Né? Não tem ganho sem dor. Se você chegar na faculdade de medicina, você teve que ralar, você teve que estudar. Sim. Né? E não só eu não tive a mesma adolescência de muitos meus amigos. Exatamente. Mas aí o pessoal só vê o lado do outro lado do muro, né? Mas para você pular o muro, ninguém viu. Isso. Então, mas depois que você passa por essa fase inicial, para a gente que está nisso há muitos anos, né, a gente vê que não é nada tão difícil assim. É uma readaptação que vai precisar ser feita. E só para complementar o que você falou da bebida alcoólica. O que acontece? Como eu desvio o jejum, então essa bebida que ia passar no estômago, ficar preso com o pylori ia estar fechado por alguns minutos, ele já cai direto no jejum. Então a absorção do álcool é muito mais rápida. Então a gente costuma dizer que 1/4 da dose faz o dobro do efeito. Isso é bom. Não deixa de ser bom. Você gasta menos dinheiro. Tem isso também. E ingere menos álcool. Ingere menos álcool. Quer dizer que a onda aparece com menos quantidade. Eu vejo muitos pacientes falar assim: não, eu fui tomar eu aviso, né? Eu falo: quando você for beber a primeira vez, bebe em casa, para você não passar vexame. Aí, que há casos assim, o jeito não está acostumado. Não está acostumado, ele vai beber o que ele está acostumado a beber e passa mal. E aí a paciente contando que ela estava tomando uma tacinha de Prosecco, ela estava acostumada a tomar 4 tacinhas. Com 2 golinhos, ela chamou o marido e falou: me ajuda a levantar que eu não consigo. Geraldo, escolhe a música aí pra gente, que daqui a pouco a gente volta. A gente bota assim. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Eu me chamo Tony Garrido, junto de Vange Souza, a gente convida a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. Em meio ao caos da fumaça, de tantos carros e chaminés, somado ao ar já pesado, cigarros, charutos e narguilés. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são 2 a favor do ar mais saudável. Apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. É o que temos, sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são 2 a favor. A favor do ar mais saudável, apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música,
soa bem ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante sua voz. Respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu me chamo Vange Souza, junto de Tony Garrido, a gente te convidou a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Estamos reiniciando o programa Viva a Voz Saúde pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana. O nosso convidado de hoje é Rogério Vilela, cirurgião geral com expertise em cirurgia bariátrica, que é o tema do nosso programa de hoje. Já conversamos sobre vários aspectos desse problema, dessa questão, e nós vamos continuar conversando. Antes de a gente retomar o bate-papo, eu queria aqui mencionar que uma cliente minha, que é diabética, Nicole Machado, ela desejou boa tarde a gente e comenta que ela se preparou para a cirurgia, ela fez um preparo pré-cirúrgico por 8 meses e que depois da cirurgia ela continua com a equipe, que inclui, além do cirurgião que operou, psicólogo, nutricionista e endocrinologista. E ela é diabética, né? Eu a conheci nesse momento em que ela usava insulina. O tratamento dela basicamente era insulina. Tinha feito uso de algumas drogas emagrecedoras, mas sem muito sucesso. E tomou a decisão de fazer essa cirurgia. Ela foi operada em Petrópolis por um colega aqui que eu daqui a pouco vou identificar, um cirurgião, seu colega, Rogério. E ela nos mandou um áudio, porque eu fiz umas perguntas. O colega chama-se Marcos Fernandes, é lá de um hospital de Petrópolis. Para quem não é do Rio, é uma região da Serra aqui do estado do Rio de Janeiro. E eu fiz uma pergunta a ela. Primeiro, quando é que ela tinha sido operada? Ela se operou em 13 de setembro de 2023, ou seja, faz 1 ano e 1 mês. E eu perguntei se ela tinha parado de usar insulina. E ela me mandou o áudio, eu vou pedir então ao Geraldo para colocar esse áudio. É a resposta dela, né? Mas, doutor, sim, parei. Eu tenho ela só para um SOS se chegar a passar de 200, mas graças a Deus... Há muito tempo que isso não acontece. Graças a Deus, parei. Estou tomando só o Forxiga e mantendo a dieta, né? Ela tem se mantido entre 70 de manhã, 80, 90. Às vezes à noite, assim, se eu comer um pouquinho a mais, uma coisa diferente, assim, uma massa mais branca, que ela vai a 180. Mas graças a Deus, estou bem. Obrigado então pela sua ajuda aqui e participação no programa. Comenta um pouco. Antes de eu pedir você o comentário, eu só fazer referência à música. A música que a gente colocou no intervalo é Eu Trago a Música, de autoria do Vange Souza e do Tony Garrido, aquele menino do Cidade Negra. E eles fizeram Eu Trago a Música para a pessoa tragar música e não tragar cigarro, né? É uma música anti-nicotina.
E aí, comenta então essa última fala dela, essa última que eu li, né, o texto que ela mandou, sobre essa questão do pós-cirúrgico, uma equipe continuar acompanhando. Na verdade, assim, o paciente bariátrico ele precisa ser assistido por uma equipe multidisciplinar, desde o pré como no pós-cirúrgico. Então, essa equipe é justamente isso, montado pelo cirurgião, e que tem sua equipe de cirurgiões, né? Às vezes não consigo ver todo mundo. A nutricionista, que eu digo que é a pessoa que vai segurar na tua mão e ensinar você a comer de novo. A psicóloga, que vai fazer um preparo pré e pós, porque e o endocrinologista. Mas a psicóloga é muito interessante, Alexandre, porque tem pessoas que têm transtorno de identidade corporal. Sim. Ela não consegue se ver magra, ela já está lá pesando 50 quilos, 60 quilos, e ela não consegue. Ela chega na loja, pede GG, então é muito importante. Vai comprar roupa e pede aquela antiga. Pede aquela antiga. Então é muito importante. Como o sujeito perde a perna e continua sentindo a perna. Dor, exatamente. Então, assim, é muito importante. É que, infelizmente, tudo que você pede para o paciente fazer antes da cirurgia, ele vai fazer, porque se ele não fizer, você não opera. Sim. Só que depois, seja por questões de perdi o plano de saúde, não tem condição, me mudei, é muito difícil da gente conseguir. O que a gente consegue manter mais é a Nutri. A Nutri, porque nos primeiros 3, 4 meses, ela precisa da Nutri ali, que vai mudando a dieta. A nutricionista. Mas a psicólogo, endócrino, o pessoal some. E aí, você falando do caso do diabetes, é muito interessante, né? Porque, realmente, a grande maioria dos pacientes diabéticos, sem usar insulina prévia, saem da diabetes imediatamente. Você já sai do hospital sem tomar medicação. Senão ele vai fazer hipoglicemia. Sim. Quer dizer, o açúcar vai baixar. Vai baixar muito rápido. E no caso dos pacientes usuários de insulina, aí a gente realmente, nesse caso, eu preciso do endócrino andando para a pare comigo, porque a gente vai ter que redosar essa... Porque se eu fizer manter uma dose muito alta de insulina, vai fazer o caso de hipoglicemia. E a gente sabe que a hipoglicemia é muito pior do que a hiperglicemia. Mas depende também do exame que a gente pede, né, no pré-operatório, o endócrino pede, que é o peptídeo C, para saber se aquele pâncreas tem saúde para produzir insulina. Porque às vezes a paciente já é diabética há tantos anos, já usa insulina há tantos anos, e o peptídeo C dela já está muito baixo, e isso diz que aquele pâncreas já não tem condição de produção de insulina. Mesmo com bariátrica. Mesmo com bariátrica, ele não vai ter insulina. O que a gente vê... Via de regra. Via de regra. Não, via de regra, em que percentual esse peptídeo C? Assim, geralmente só pacientes que... O diabetes tipo 1, por exemplo, o peptídeo C dele é zerado. Tá? Então, ele precisa estar acima de 0,5, né, para ter alguma reserva. Mas o que eu ia te falar é o seguinte, por exemplo, é muito comum no paciente pré-cirurgia, ele ter uma insulina muito alta. A gente sabe que o nível de insulina do laboratório é 13, o ideal é 7, né? Mas tem muita gente que está com 48, 50 e pouco. Eu já peguei 200 de insulina. E quando esse paciente opera, depois até de 1 ano, dependendo de quanto estava essa insulina, fica com uma insulina de 2, 3, que é uma insulina excelente em jejum, né? Então, se esse paciente não tem a condição de produzir pelo menos esses 2, 3 de insulina, é muito difícil ele ficar sem a insulina injetável. E eu estava... Porque você falou de uma questão psíquica, né, da pessoa, mesmo tendo perdido 50 quilos, não se vê magra. Nós fizemos um programa aqui com o Isidoro Flumian. O Isidoro é presidente da Sobrata, né? Sociedade Brasileira de Transtornos Alimentares. E ele tem um interesse particular nisso, além de ser um endocrinologista e lidar com diabetes. E ele me disse que o grupo dele, que ele além dele ter um Instituto Flumiano de Medicina, ele faz parte da pós-graduação da PUC. Eu já participei do evento deles lá. E aí o Isidoro e a equipe toda da PUC nomearam uma doença nova. E ele veio aqui, nós fizemos um programa específico sobre essa doença nova, que eles deram o nome de farmarexia, que era essa situação que você está falando, não no paciente bariátrico, mas, por exemplo, paciente que está querendo emagrecer. Ele quer emagrecer, aí vai ao consultório do Isidoro, e o Isidoro diz, olha, você não tem o que emagrecer. É porque a pessoa vai lá para pedir remédio, porque hoje em dia surgiram. Nós fizemos também um programa aqui sobre as drogas emagrecedoras, né? Que bacana.
o Igov e esses outros todos, semaglutida, né, Ozempic. Está chegando chegando a Tizerpatida agora, que isso, é o exatamente, está chegando um novo. E aí a pessoa vai no consultório do Isidoro e quer que o Isidoro prescreva aquele medicamento para ela emagrecer. Mas Isidoro, você não tem nenhum critério para tomar isso. Então a questão é psíquica, né? E esses emagrecedores é uma coisa que eu, como não sou especialista, eu fico mais na superfície, né? Mas é bom ter você aqui, porque tem sido publicadas muitas coisas sobre essas novas drogas, que originalmente, igual você lembrou a história do Viagra, que era para artéria coronária e de repente foi usada para disfunção erétil, essas drogas todas que hoje estão sendo chamadas de emagrecedoras, na verdade, eram um objetivo para tratar diabético. Isso. Né, para aquela substituição lá do GLP, isso, né? Aumentar GLP1, a produção de insulina própria do paciente. Isso, né? E tal. Esse era o objetivo aí, começaram a ver que as pessoas emagreciam, não é isso? Isso, exatamente. Só que, como eu tenho recolhido muita notícia, eu recorto, eu edito online, divulgo, eu tenho essa veia de divulgação, né, de comunicação, de educação e saúde. E aí eu uso eu tento não mandar tudo para todo mundo. Então, se é endócrino, eu mando lá tudo que sai desses emagrecedores. E uma das notícias que eu mandei para o Isidoro e para outros endócrinos era uma notícia grande do Globo, mostrando que apesar do sucesso que é usar Ozempic, usar todas essas drogas mais que chegaram agora, a cirurgia bariátrica tem se mostrado a longo prazo com efeitos melhores do que essas drogas. Porque uma outra coisa também que eu recortei e mandei para todo mundo é que há uma perda efetiva de peso em quem usa essas drogas, mas que isso era o título inclusive da matéria. O que fazer depois? Perdeu peso, sim, mas o que você vai fazer depois que perdeu peso? Vai continuar usando para o resto da vida essa droga, que não é barata? Se não me engano, o Isidoro disse que é mais de R$1.000 por mês, né? Isso é o Ozempic. E aí a matéria textualmente dizia que o benefício da bariátrica suplantava, não que não houvesse benefício, sim, não haja benefício, mas suplantava. Qual é a sua opinião sobre isso? Se você fosse... Não sei se já há tempo suficiente para a gente comparar a longo prazo, né, as duas coisas, porque essas drogas emagrecedoras são novas. Mas hoje, tirando o fato de você ser uma pessoa que faz o procedimento da bariátrica, então esquece, você não está defendendo a sua categoria. Eu indico também essa droga quando é necessário. Entendeu? Eu só não sou a favor justamente da farmaquecia, a pessoa ficar muletando com essa droga e um dia você vai ter que tirar a muleta, a pessoa vai cair no chão. Né? Quando eu participei de um fórum lá da PUC com o Isidoro, com a Dirce, que é a psicóloga, coordenadora lá. Dirce está para vir aqui também. Dirce é ótima. Essa semana eu tenho uma live com ela. E aí o que eles me perguntaram? Você como cirurgião bariátrico, como é que vê essa droga? Eu falo, cara, eu acho que o cara que tem que perder 20, 30 quilos é legal. Agora, um cara que tem que perder 80 quilos, eu acho que não vai resolver. Pode até ajudar, por exemplo, o menino que eu operei agora há pouco tempo, ele pesava 220 quilos. Ele quebrou o pé andando na rua. Né? Aí ele perdeu, aí ele fez uma trombose, porque ficou acamado, ele perdeu, eu operei ele com 190. Então talvez um caso desse seja... Ele perdeu 30 quilos usando droga, usando a droga emagrecedora. Não, ele não usou droga, ele só dieta. Mas em alguns casos desses a gente poderia usar uma droga para diminuir o risco cirúrgico desse paciente, diminuir 20 quilos, que vai fazer uma diferença boa, né? Principalmente na parte cardiopulmonar. E agora, eu acho que é uma droga muito interessante, mas tem seus efeitos colaterais. É isso que a gente... É que nem, por exemplo, a bariátrica é maravilhosa? Mas tem suas complicações. A gente falou, bebida, comida, algumas coisas vão mudar na sua vida. Então, por coisas exemplo... importantes, sim, né? Porque o prazer que essas coisas nos dão é que, em princípio, também desgoverna o nosso cérebro, é que vai gerar obesidade. Com certeza. Mas se gera obesidade, se você ganhou 100 quilos comendo uma coisa, é que aquela coisa te dava prazer. Te dava prazer, com certeza. Você vai ter que aprender a conviver sem aquele prazer. Ou com prazer menor. O prazer menor. Porque é o que eu falo assim, eu adoro comer camarão. Beleza, você pode continuar comendo camarão. Só que quando você for no restaurante, você não vai botar camarão, salada, não sei o quê. Você vai comer camarão.
Né? Então, assim, você vai limitar, mas o prazer de comer ele continua, não em grande quantidade. Quando você diz que as pessoas se arrependem, mesmo com essas questões, se arrependem de não ter operado antes, isso mostra que há um peso, né? As pessoas dão um peso na vida delas, o que elas perderam, o que elas ganharam. Então, assim, mulher... Normalmente, o que as pessoas dizem que tiveram como ganho? O que eu acho que é o mais significativo, principalmente nas mulheres, que talvez seja 70% do nosso público. 70%? Porque as mulheres engordam mais, né? Até porque não é porque procuram mais. Não, talvez também, né? Porque a mulher vai mais a médico. Né? A gente não está acostumado a ir a médico, né? A mulher desde menina vai ao médico. Então, assim... Até mente. Eu tenho amigos meus que mentem para a mulher dizendo que foi ao médico, está tudo bem, que ele achou que está tudo certo. Então, assim, o que eu acho que a questão mais importante que muda a vida da pessoa é a autoestima. Autoestima. Todas as... Homens também, mas as mulheres elas são mais abertas. Eu começo a conversar com a paciente, e aí eu já estou acostumado, eu já toco na ferida, né? Falo assim, quanto tempo que você não usa um sapato alto? Ah, doutor, você sabia, é uma coisa que a gente fala com os pacientes, né? Você sabe que o gordo não escolhe a roupa, é a roupa que escolhe o gordo. Essa frase eu nunca tinha ouvido. É porque assim, a mulher vai numa festa, ela vai precisar comprar uma roupa, a roupa não ficou bem, a outra não ficou boa. Ah, essa roupa eu não gostei, mas ficou boa, disfarçou, então vai essa. Entendi. Então elas começam a não ir a eventos, elas começam a não tirar a roupa na frente do marido, porque elas têm vergonha do peso. Então, assim, o ganho da autoestima é burral. Melhora a libido, melhora a disposição. Eu já ouvi mães falar assim, doutor, eu não levo mais meu filho na escola porque ele me pediu, que os coleguinhas ficam chamando a mãe dele de baleia para ele. Então, sabe, isso é uma dor. Não, existe uma coisa que, inclusive, o Isidoro comentou aqui, que é um termo que eu lido pouco com ele, porque eu lido com outros preconceitos, né? Eu trato de pacientes com AIDS, né? Com tuberculose. São preconceitos muito irrigados também, né? Eu me lembro de uma paciente que eu fui atender de tuberculose, que era a primeira vez, e é um ambulatório de tuberculose, que eu faço lá em Duque de Caxias, que eu adoro fazer, inclusive. Ela saiu um paciente e entrou ela, e ela ficou em pé. Aí eu percebi assim, você não vai sentar? Ela não queria sentar porque o outro paciente tinha sentado naquele banco. E ela com a mesma doença do outro paciente. Quer dizer, é uma coisa meio porra louca também, né? Mas a gordofobia, esse termo, essa palavra, eu não lido tanto, eu não sou psicólogo, mas me parece que é uma coisa que as pessoas que estão acima do peso, sobretudo com obesidade 2, grau 2, grau 3, isso é muito pesado para a vida diária, né? E foi feito por uma outra psicóloga que também trabalha com a gente, a doutora Helena Miller. Ela, na época, fala mais alto um pouquinho. Ela estava trabalhando na USP, lá em São Paulo, ela fez uma pesquisa e ela mostrou que, fazendo pergunta assim, tinha uma ala de cirurgia bariátrica, e ia perguntando para os outros pacientes, o que você acha do gordo? Aí ele é preguiçoso. Aí ele não tem força de vontade. Entendeu? Então, existe um preconceito social também com o gordo. Também. Por exemplo, tinha pacientes meus muito engraçados, ele falou assim, cara, você quer ter uma sensação horrível? Você está obeso e você entra no avião. Quando você entra no corredor do avião, já tem um monte de gente sentada, você só vê o pessoal olhando para baixo assim. Tomara que não sente do meu lado. Tomara que não sente do meu lado. Não, é assim, e o cara tem que pedir a vergonha, né? Ele chegou e falou assim, chamou a aeromoça e falou assim, por favor, a senhora traria um extensor de cinto? Aí ela passou para outra menina, daqui a pouco veio a menina. O extensor de cinto é porque o cinto habitual não dá a circunferência. E aí veio a menina lá de baixo assim, quem pediu o extensor de cinto? Aí então, é o gordo que abaixa a cabeça. Então assim, um paciente meu que falou, cara, eu não consigo jogar bola com meu filho. Meu filho tem 3 anos de idade, eu hora de jogar bola, eu não consigo brincar com ele. Então essas coisas, sabe? Botar uma roupa, ficar em pé, viajar. Eu lembro de 2 irmãos que eles eram sócios na empresa e eles compraram uma lancha. O sonho deles era ter uma lancha, eles compraram uma lancha, que aí era para 8 pessoas, era a esposa de cada um e os filhos, não sei o que lá. Só como os 2 eram obesos, não cabia. Não cabia, né, lancha? Então assim, você começa a ter limitações que a gente que não é obeso não vê. Não vê. Você não senta em qualquer banco. Por exemplo, na minha clínica, né, e lá no hospital, se você entrar na minha sala, são salas com cadeiras preparadas para o paciente obeso. Porque a maioria das cadeiras suporta 100 ou 120 quilos. Sim, tem isso, né? Então, assim, é uma tem balanças tradicionais que não pode ser não vão só até 120 quilos, exatamente. Então, assim, é uma série de coisas. Você fez referência aqui no primeiro bloco, ou foi em off, eu não me lembro, de um paciente que você acompanhou, que infelizmente foi embora,
pesava 400. 400 quilos, foi o limite que a gente chegou. A gente nem sabia como a gente ia conseguir operar ele, era o Guilherme, ele é falecido, e o Isidoro também conheceu ele. Quando a gente começou a tratar ele, tinha tido uma erisipela muito grave, ficou no hospital uns 2 ou 3 meses internado, e aí ele perdeu quase 50 quilos, só com essa internação, comendo o que o hospital dava para ele. E o hospital tem café da manhã, lanche, almoço, lanche, janta e ceia. São 6 refeições por dia. E mesmo assim ele emagreceu 50 quilos. Né? E infelizmente ele teve uma trombose, uma embolia pulmonar. E até me ligou, pediu para ele ir para o hospital. Chegou no hospital, não conseguiram pegar a veia dele. Deitaram ele no chão, porque não tinham onde deitar ele. Ele morava em São Gonçalo, ele não sei qual foi o hospital ali naquela região que ele foi. E ele morreu sem ajuda. Não conseguimos fazer nem nada. A veia conseguiram. Nem conseguiram a veia dele. Então, assim, eu acho que a melhora da autoestima melhora muito. A liberdade, a disposição, subir uma escada, né? Não é só uma questão estética. Não, é só... Eu brinco, eu falo para o paciente, o estético vem de brinde. De brinde. Né? Você não está pagando pela estética. A estética é uma coisa que vai vir na sua vida como consequência. Porque o homem, o que acontece? O cara compra um camisão, compra uma calça jeans, bota um sapatênis e está resolvido, ele está mais ou menos arrumado. Sim. Agora, a mulher não pode ir na festa assim. Então, realmente, aí dorme... e outra coisa, a apneia de sono. Pô, a maioria dos obesos acima de 100 quilos, 120 quilos, começa a ter apneia de sono. E aí dorme mal a noite inteira, ronca. Outro dia eu pedi um garoto, ele mora com a mãe, aí ela falou, olha, meu filho mora num canto, dorme num canto da casa, eu durmo no outro, mas o ronco dele me acorda. Aí depois de 1 mês de operado, acabou o ronco. Aí você encontra o garoto agora, ele vai trabalhar de bicicleta. Então, assim, você recobra, né, a vida. Nós fizemos aqui um programa, tem um colega nosso, pneumologista, que é especializado nisso, também vou colocar no link aqui um programa sobre ronco. Aliás, fizemos 2, um programa sobre sono e o outro foi um programa sobre ronco com outro colega, que eu também vou colocar o link. Na verdade, quando a gente pensa na obesidade, que é uma coisa assim que é pouco discutida, hoje em dia, assim, eu vejo que nos últimos 10 anos tem se falado cada vez mais nisso, né? Até há uma preocupação que não havia tanto com a obesidade infantil. Na verdade, parte disso que você faz como cirurgião bariátrico, ele é fruto de algo que vem acompanhando aquela pessoa 10, 20, 30 anos. Sim. Por vários motivos que a gente sabe. Má educação, uma questão cultural, né? Por exemplo, a gente não tem o hábito, eu vejo os trabalhadores, eu moro perto de restaurantes em que trabalhadores frequentam. Nos pratos deles não tem uma cor, né? É arroz, feijão, macarrão, farofa e uma proteína. Isso. Você não tem ali uma cor, um verde, um vermelho, um laranja da cenoura. E aquele prato assim, né? E aquele prato imenso. Tudo bem que ele tem um gasto energético que precisa, mas não só isso. Tem outros nutrientes que a gente precisa que não estão no arroz, no feijão, na farofa. Né? Com certeza. Deixa eu perguntar uma coisa, doutor. Fala, Geraldo. Que é o assunto. Porque o doutor Rogério falou que é 50 mililitros o tamanho do estômago. Isso, 50 ml. E a pessoa não morre de fome com isso, não, doutor? Não morre. Até porque ela vai ficar sem fome durante o primeiro ano, entendeu? Agora tem gente eu tenho paciente operado que outro dia falou comigo, doutor, já tenho 11 anos e minha fome não voltou. Entendeu? Por causa do nervo, que você elimina a grelina. Mas ela vai comer o suficiente. Tanto que você vai perder peso por 1 ano. Depois o teu corpo entra numa homeostase e ele para de emagrecer. Sim. Porque se fosse uma coisa danosa, você ia emagrecer até morrer. Parece isso, né? Não acontece. O corpo, depois de 1 ano, ele consegue criar uma estabilidade. Mas é por isso que a nutricionista é importante. Sim, né? com certeza. E no caso do diabético, o endócrino. E aí, por exemplo, você pega um paciente, outro dia chegou um paciente para mim, operado um pouco menos de 1 ano, e ele falou, doutor, eu não estou conseguindo comer tudo. Eu estou sobrando no prato. Eu falei, então você vai setorizar a tua comida. Você vai comer em primeiro lugar a proteína, depois os legumes e verduras. Se sobrar espaço, você come arroz com feijão, que é o menos importante da tua alimentação. Então vamos fortificar com proteína, vamos fortificar com as vitaminas dos legumes, essas coisas, e depois você deixa o arroz com feijão, que é mais para te dar o prazer de comer arroz com feijão, porque nutricionalmente, arroz e feijão tem muito pouca nutriente, né? O Geraldo, ele tem uma característica importante,
Ele pega a entrevista da gente, aí faz uma pergunta sobre a coisa que já foi falado uma hora atrás. E agora eu não tenho a menor ideia do que eu estava falando com você. O que eu estava falando com você? Não, mas isso faz parte do nosso programa. Não, se você mudar isso, perde a graça. Você estava falando justamente que as crianças com obesidade que vem... Existe hoje um movimento que não havia tempos atrás, não havia, por exemplo, na minha infância, porque na minha infância, culturalmente, eu até comentei isso aqui num programa outro dia, minha mãe dizia que minha mãe era nutricionista, meu pai cardiologista, e ela dizia que a gente tinha direito a tomar refrigerante aos domingos. Né? Então, antigamente, você tinha umas restrições que as famílias impunham. Era uma coisa cultural também. Era exatamente. Assim. Né? E hoje você vê uma coisa avassaladora dos tais ultraprocessados. Por um lado, e por outro lado, Daniel Becker, um pediatra, também já esteve no programa, tem batido muito nessa tecla, as crianças não brincam mais. Né? Eu me lembro quando eu era pequeno, as pessoas se falavam da rua para a janela do prédio. Fulano, vai descer quando chegar da escola. Aí a gente descia para a rua e ia jogar bola. Na rua. Bola, soltar pipa, né? Soltar pipa, bolinha de gude, peão. A gente estava na rua o tempo todo. Até a mãe gritar que estava na hora de jantar, que tinha que tomar banho. Gritar da janela. Era uma coisa aí. Não era um cortiço, era em pleno Humberto de Campos, no Leblon. Né? Então hoje as crianças brincam menos e comem mal. Né? Então a obesidade é uma questão muito mais atual do que era na nossa época. Isso eu queria primeiro que você me confirmasse. É isso mesmo? É isso Tinha mesmo. menos obeso antigamente? Com certeza. Vem, e a gente vai dobrar o número de obesos em 10 anos. Sim. Hoje a gente tem 2 milhões de obesos. 2 milhões ou 2 bilhões? 2 milhões de obesos. Pode consultar. 2 milhões de obesos. Importante a informação sair correta. A gente tem hoje 2 bilhões de obesos. Bilhões de sobrepeso, perdão. Bilhões de sobrepeso no mundo e vai passar para 4 bilhões nos próximos 10 anos. De sobrepeso. De sobrepeso. De 4 bilhões. 4 bilhões. E a nossa população tem 8 vai chegar nesse momento aí, 9. Agora, olha que coisa interessante, Alexandre, que eu separei aqui. Na América, nas Américas, 26% da população é obesa. Nas Américas. E nos Estados Unidos? Nas Américas, incluindo os Estados Unidos. Nas Américas. Na Europa, 23%. Tá? Esses são os dados que eu achei interessante, eu quis trazer para você. Mas se tirar os obesos só dos Estados Unidos, esse percentual vai ser muito maior. Ah, não, com certeza. A gente lá é a terra da obesidade. Com certeza. Terra do fast food. Então vamos lá, 26 nas Américas, 23 na Europa, Sudeste Asiático e Pacífico, 10 a 15%, e África, 9%. E sabe onde é que está crescendo a obesidade na África? Nas grandes cidades. Sim. Então, assim, está ligado à industrialização, a ultraprocessada. E a gente também sabe que a má alimentação, no sentido que leva à obesidade, por exemplo, tem muito a ver com poder econômico. Né? Sim, exatamente. Porque eu vejo lá na Central do Brasil, outro dia eu fiz um ensaiozinho fotográfico, eu fui à Central do Brasil, que tem muitos quiosques que vendem comida. E ali a Central do Brasil é um ponto de intermediário. A pessoa chega de trem para pegar o metrô, o VLT, ônibus, e dali voltar para casa quando vive, por exemplo, na Baixada. Então ali o sujeito às vezes faz o almoço, faz o jantar, e assim, as barraquinhas assim, 2 joelhos e um refresco. Refresco é água com isso aqui de laranja e açúcar. Isso. 2 joelhos e um refresco, R$8. Aí você vai no Leblon comer um joelho, é 9, um joelho só. Então, para quem não tem muito dinheiro, você vai se alimentar no que é barato. Com certeza. E na rua o que é barato é farinha com gordura. Isso aí. Uma fatia mínima de presunto no meio daquele joelho, uma menor ainda de queijo, e o resto ali é farinha de trigo e gordura e açúcar. Se for presunto, né? Pode ser aquele apresuntado, exato, que é pior ainda. O embutido ainda é pior. Ainda é pior. Você vê que não sei o que tem de pior ou melhor nesses embutidos. Com certeza. Mas, enfim. E existe hoje um movimento, então, que engloba gente muito ligada à nutrição, mas engloba outras organizações da sociedade civil, inclusive a ACT, Promoção da Saúde, tem feito uma campanha, jornalismos investigativos têm investigado essa coisa, porque, por exemplo, querem baixar o imposto de alimentos ultraprocessados, que é um movimento que está havendo hoje grande, de resistência, né?
Porque se uma comida que faz mal tem que ser mais cara. Com certeza. Um refrigerante que engorda tem que ser mais caro. Não pode bater o imposto. Como o cigarro tem que ser mais caro. O cigarro tem que ser mais caro. O que você acha disso, assim? Eu acho que realmente a gente... Até porque é um lado mais político da história. É um lado mais político. A gente sabe que existe o poder econômico em cima dessas coisas todas. É como você dizer que Becel faz bem para o coração. Sim. Não pode. E o Danoninho vale mais do que um bifinho. Bifinho, exatamente. Então houve essas transgressões aí e a gente continua vivendo isso. Como você falou, o refrigerante hoje, quando nós éramos crianças, o refrigerante não era uma coisa acessível nem tão barata assim. Então, em casa, a gente tinha, às vezes, uma limonada, mas era uma coisa feita em casa. Exatamente. Eu, como sou de família italiana, no interior, lá, quando eu nasci no interior de São Paulo, depois eu vim para o Rio de Janeiro criança ainda, e a gente tomava vinho com água e açúcar. Isso, eu me lembro disso. Você lembra disso? Vinho com água e açúcar, claro. Entendeu? Era vinho com água e açúcar. Vinho com água e era uma jarra para todo mundo. Né? Hoje você toma uma jarra sozinho. Olha só, tem uma matéria que eu publiquei hoje, que foi publicada na BBC News Brasil, uma matéria do André Biernati. E o título da matéria, a matéria é o seguinte, ele entrevistou um médico que defende uma estou pegando a cola aqui, tá, gente? O médico Chris Van Tulleken defende uma maior regulamentação sobre os alimentos ultraprocessados. E aí o título da matéria, precisamos... Olha bem as palavras do cara. Precisamos odiar os ultraprocessados para deixar de comê-los. Porque a nossa cultura está no ultraprocessado. Você sabe, por exemplo, os japoneses inventaram o glutamato monossódico. Sim. Né? Que dá um saborizador lá, que são os caldos, né, realçadores de sabor. E aí descobriram que na papila da língua tem um receptor que adora aquilo ali. E aí você come aquilo e fica maravilhoso. Nossa, que fica droga. É uma droga, exatamente. E outra coisa importante, você está falando de criança, não sei se você já chegou essa informação para você, por exemplo, as crianças, né, que antigamente criança saudável era criança gordinha, lembra? Sim, lembro. Né? E hoje a gente sabe que até os 5, 6 anos... Bebê do ano sempre era gordinho. Isso, bebê Johnson, lembra? Bebê Johnson. Então, assim, até os 5, 6 anos de idade, a criança aumenta as células de gordura em número de células. Uhum. Após os 5, 6 anos de idade, ela só aumenta em volume. Ela não aumenta mais em número de células gordurosas. Então, se eu tenho uma criança magra, eu tenho 40% a 60% de chance mais dessa pessoa ser magra em adulto. Agora, se eu fui uma criança gorda, eu tenho o inverso. Eu tenho 60% de ser um adulto gordo. Então, você é como eu. Você teoricamente, objetivamente, ganha dinheiro com um processo, é um processo de tratar dessa situação limite, como eu ganho dinheiro tratando um paciente com câncer de pulmão, com DPOC, com pneumonia, com tuberculose, porque 20% dos casos de tuberculose são porque o sujeito é fumante, e combate o fumo, né? Então, do mesmo jeito que você tem a compreensão de que a nossa cultura, nosso estilo de vida tem que melhorar, independente de estarmos perdendo dinheiro, vamos dizer. Com certeza. Porque se não tiver mais ninguém para você operar, você não tem mais dinheiro. Mas assim, hoje a gente fez outro dia, lá na nossa clínica, a gente fez um levantamento com o nosso gestor lá, e a gente estava vendo assim, o que mais se pergunta sobre saúde na internet. Eu estava conversando com o Geraldo quando eu cheguei aqui. Disparado, de infarto, tuberculose, emagrecimento. Mas é muito à frente. Sim. Então, assim, porque é um tema, né? Porque aí entra até a farmaquecia que você falou, aquela pessoa que procura o Isidoro para emagrecer, ela não tem indicação de emagrecer. Como pessoas chegam para mim, e isso foi um dos motivos para eu me entranhar um pouco nessa parte clínica da obesidade, porque chegava um paciente para mim e falava, doutor, eu resolvi, não aguento mais ser gordo, eu vim operar. Aí você pega lá e fala assim, você não tem indicação. Pô, mas eu vou fazer o quê? Aí ele ficava olhando para mim com aquela cara de cachorro que é o da mudança. Aí eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar esse cara, porque esse cara chegou em mim. E quando você chega no médico, você espera que o médico resolva. Sim. Né? E outro dia o cara estava falando assim... E resolva da maneira que ele quer, que ele quer. Preferência. Então. Aí outro dia eu estava vendo um colega falando assim, poxa, aí um colega nosso que pegou um paciente que era viciado em Rivotril, começou a tentar tirar essa droga dele devagarzinho, que é uma das coisas que também cabe a nós, né? Lógico, o remédio tem seu local, mas ele tem tempo de uso. E aí ele receitou para ela, acho que foi, eu não lembro se foi isso, mas ele receitou chá de folha de maracujá. E aí depois essa pessoa foi num outro médico e falou, isso é charlatanismo. Quer dizer, se você prescreve uma coisa natural para tentar fazer a pessoa não usar uma droga, você é charlatão. Então é isso que eu falo, a gente tem que olhar com o paciente, eu sempre falei isso na minha vida toda.
todo paciente na minha frente, eu vou indicar para ele o que eu indicaria para mim ou para um familiar meu. Porque eu acredito que aquilo vai dar resultado. O exemplo do obeso, um obeso numa família, os descendentes deles, não só pela questão genética, mas pelo exemplo, tendem a ser obesos também? Então, você falou uma coisa que eu toquei para querer falar isso há um tempão. Eu não concordo com a genética da obesidade. A genética da obesidade é menos de 20% de importância. Portanto, você pega uma família de gordo, pai gordo, mãe gorda, filho gordo, filha gorda, o gato é gordo. E o gato não é geneticamente igual a ele. Sim. Então, eu brinco que é a genética do hábito. Sim. Né? Existe um hábito naquela família de se comer macarrão toda noite, de se comer pão todo dia de manhã. E tenta falar para um paciente seu, fala assim, tira o pão durante um mês. Para a gente diminuir a questão também do preconceito e do estigma, o Isidoro aqui, numa das vindas dele, mencionou uma coisa interessante. A gente tem que analisar cada indivíduo sobrepeso ou obeso como um indivíduo, porque há obesos saudáveis. Sim. Todos os indicadores do obeso, todos os exames, tudo. Eu chamo eles de super-humanos. Super-humanos, exatamente. Então não é todo obeso que você tem que se preocupar imediatamente. É um obeso saudável. Sim, sim. Mas eu digo, só desculpa, é saudável até quando? Ah, sim, tem isso também. Aí você tem 20 anos, será que com 40 o joelho vai gritar, a coluna vai gritar, alguma coisa vai acontecer? Para a gente, infelizmente, precisa encerrar o programa daqui a pouco, tem duas questões que eu quero que a gente aborde rapidamente. A cirurgia bariátrica é feita no SUS? Feita no SUS hoje, com sim. facilidade? Hoje, olha, diminuiu bastante. Por exemplo, no Rio de Janeiro tem centros especializados? Tem meu Deus, aquele hospital... Daqui a pouco eu lembro, te falo. Tá. E tem um grupo que está fazendo na beneficência... na Ordem Terceira da Penitência, lembra, no Alto da Tijuca ali? Sim, lá na Conde de Bonfim, lá em cima. Conde de Bonfim, lá em cima. Então hoje é tudo regulado pelo CISREG. Então você vai na Clínica da Família como obeso e você para 2 centros, Carlos Chagas. São os dois Hospital Estadual Carlos Chagas. Só que antigamente, se falando uns 10 anos atrás, a fila era interminável, o paciente morria na fila. Hoje não, a fila em menos de um ano a pessoa está operando. Eu me lembro que o meu colega ortopedista que eu citei no primeiro bloco falou assim, a minha filha foi operada e ela ia ser operada, acho que meio-dia ou 11h30. E ele falou que tinha que ir no consultório, acho que tinham 2 emergências. Eu falei, bom, eu vou lá, atendo e depois eu vou para a cirurgia, assistir a cirurgia. E disse que aí, quando chegou lá, meia hora depois já tinha acabado a cirurgia. Quanto tempo leva uma cirurgia normal, padrão, ouro? É de 1h30. 1h30. É lógico que assim, você entra em barriga já mexida, às vezes, o paciente com mais gordura visceral. Mas é um procedimento rápido. É um procedimento rápido. Como você disse, o risco depende das comorbidades, não do ato cirúrgico. Porque, por exemplo, você pega um paciente obeso, vamos botar um cara aí de 160, 180 quilos, ele fica 2 horas deitado numa cama de centro cirúrgico. Se você dosar enzimas musculares, CPK, CKMB, no dia seguinte, você vai falar, esse cara vai fazer uma rabdomiólise. Porque a lesão muscular dele ficar deitado em cima daquela massa é muito grande. Então, isso, a gente não faz uma cirurgia correndo, mas como eu te falei, a melhora do material... Quanto mais rápido... A melhora do material, a nossa prática no dia a dia, vai fazendo com que a cirurgia seja mais rápida. E o risco seja mínimo. Mínimo. Existe qualquer procedimento que tem risco, lógico, mas esse é como mínimo. já aconteceu, da gente induzir um paciente, né, lembrando que é sempre sob anestesia geral, né, induzir esse paciente abre um quadro de choque anafilático. Isso. Só que ele está entubado, só que o que a gente faz? A gente aborta a cirurgia. Sim. Aborta a cirurgia, reverte o quadro, deixa ele nos 24 ou 48 horas e vamos tentar descobrir o que causou o choque anafilático. Outra coisa agora, então, para a gente encerrar. Se as pessoas quiserem complementar essa conversa com você, se quiser se consultar, se quiser tirar dúvidas, que meio de comunicação você libera? Olha, depois eu escrevo na edição. Eu acho que o melhor meio é o Instagram mesmo, né? Instagram. É o Dr. Rogério Vilela. Eu botei o Instagram na chamada do vídeo no YouTube, no nosso canal, mas para quem está nos ouvindo é Instagram, aí chega lá, @dr de doutor, né? dr, outro R, que é tudo o de junto, Rogério, tudo junto, e o Vilela com 2 L's no Lé. Vilela com 2 L's no Lé, Vilela. Isso. E aí por ali tem... porque aí tem um pessoal lá na clínica que manuseia meu Instagram, né? Porque a gente não tem tempo, né, de fazer isso tudo. E aí eles vão dar os caminhos
para chegar na gente. Outra coisa, você disse que vai fazer uma live com a doutora Disse da PUC. O tema qual vai ser? Na quarta-feira eu vou fazer uma live com ela. Quarta-feira agora. Na live dela, no canal dela. E na quinta, que eu tenho uma live... Toda quinta-feira, até é interessante isso aqui eu falo aqui. Quinta-feira. Vamos falar da quinta. Quinta-feira, às 20 horas, eu tenho uma live chamada Emagrecendo. Tá? Toda quinta-feira no Insta. No Insta. No seu canal do Insta. É 45 minutos de live e a doutora Disse vai falar sobre os transtornos alimentares. Bom, ele é ao vivo, mas fica lá, né? Não fica. Ah, não fica. Eu deixo, às vezes, algumas horas... Você não bota no YouTube? Você sabe por quê? Isso me ensinaram o seguinte. Porque se você deixa a live, a pessoa não se esforça para estar lá. Na hora. E aí não é legal para a numerologia do Instagram. Então, o que eu faço? Eu deixo ali algumas horas. Por exemplo, essa semana eu deixei até o dia seguinte eu tirei a live. E aí depois eu mando fazer alguns cortes. E a live é a que hora exatamente? 8 horas da noite. Quinta-feira, às 20 horas. 20 horas, sim. Normalmente dura quanto tempo? 45 minutos. Então, Doutor Rogério Vilela, que doutor é DR, e o Rogério. Às 20 horas, toda quinta-feira. Toda quinta-feira. Já faça virou sol, faça sol, faça chuva. Semana passada eu estava em São Paulo num congresso de medicina regenerativa e a gente estava lá no hotel, a gente fez no Vamos hotel. ter que fazer um outro programa para a gente, que acabamos não abordando a história da medicina integrativa, chinesa, a ortomolecular, que eu sei que também você foi influenciado. O Rogério, eu te agradeço muito, eu acho que foi muito esclarecedora a sua entrevista, eu acho que isso vai ajudar muita gente, eu espero que as pessoas também compartilhem, né? Sim, claro. Porque outro dia eu tive com a mãe do Isidoro no evento e perguntei o que a senhora achou das entrevistas do seu filho lá no meu canal. Eu não vi, quer dizer, o Isidoro não comunicou nem a mãe dele que ele eu botei no meu Instagram que eu estaria hoje aqui. Mas o Rogério, fecha o programa aí. Você tem quantos minutos ele tem? 2 minutos. Você vai encerrar o programa dizendo no enxugar, no frigir dos ovos, que a obesidade, né? É uma coisa que a gente tem que combater. Nós não falamos no câncer, não falamos no diabetes, não falamos na osteoporose, uma série de consequências da obesidade. A gente pode fazer parte 2. Isso, faz fecha aí com 1 minuto e meio sobre o programa de hoje. Então, eu acho que é importante a gente salientar que a obesidade, como você mesmo mencionou, existem obesos saudáveis, mas por quanto tempo? E o que eu menciono muito é o que precisa acontecer na sua vida para que você tome uma decisão de mudar de vida. Como você comentou, que você não usa mais açúcar, então a gente tem que tomar decisões na nossa vida. E às vezes é uma decisão que você está prevendo o futuro. Você não guarda dinheiro para uma situação que possa acontecer no futuro, então é a mesma coisa, vamos guardar a saúde. Né? Vamos guardar a saúde. O que eu tenho que fazer hoje? Eu tenho que acordar mais cedo e dar uma caminhada? Eu tenho que acordar mais cedo e fazer isso? Eu tenho que tirar o pão da minha vida? Eu tenho que tirar o leite da minha vida? Vamos tentar entender que alimento me faz mal e o que eu posso fazer para não continuar na obesidade ou para não chegar na obesidade. E realmente quando você está com a tua autoestima baixa, né, beirando a depressão, você não quer saber de nada disso. Nada disso. Então, esse é um problema, né? Nós temos que não jogar a toalha, né? Tentar jogar a toalha só quando for irreversível, quando o Papai do Céu estiver nos chamando. Exatamente. Né? Mas o Geraldo, você acha que ficou ok? Eu acho que eu vou tentar tirar o leite. Isso aí. Os ouvintes não estão sabendo que foi isso uma conversa em off, né? Eu acho que eu vou, não pode, entendeu? Olha aí. Eu acho que vou entrar na academia, não existe isso. E substituir o pão, doutor, aproveita esses segundos finais. Torrada? Pode ser torrada? Não, olha só, o problema do pão é o glúten. O apego, né? O apego emocional, mas é o glúten. O glúten é uma proteína muito inflamatória. Porque o trigo, ele sofreu 400% de mudança ao longo dos anos para não estragar nas geadas, essas coisas. E isso é uma proteína que inflama o teu intestino. Então, às vezes, uma pessoa só de tirar o glúten... Existe um livro que eu indico aqui, não lembro o nome do autor agora, mas é um best-seller, chama Barriga de Trigo. Sim, eu tenho. Que é fantástico. Se você parar de comer trigo, não é só o pão, massa, biscoito, pode dizer que você vai perder os 10 quilos que você quer perder. Encerramos o programa com isso, que o relógio já está batendo ali. Obrigado.